Bom dia, Paula. Bom dia para você que está ligadinho na Canção Nova. Aqui você fica bem mais perto do Papa. Hoje é quarta-feira, é dia de catequese e vamos aprender mais com Francisco sobre a consolação. A edição de hoje nós vamos começar vendo o tempo lá em Brasília, no Distrito Federal. A quarta-feira é de céu com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. A máxima é de 26 graus. E aqui nossas equipes trazem as principais notícias desta manhã. Uma informação importante, as doações de alimentos aqui na capital tiveram uma grande queda. A Anvisa volta a recomendar o uso de máscaras nos aeroportos e dentro dos aviões. Tem ainda a previsão do tempo e a bela história do início da comunidade Canção Nova. A gente volta em 2 minutos, veja agora o tempo lá em Belo Horizonte. Na capital mineira, hoje dia de sol com muitas nuvens, agora pela manhã e à tarde é esperada pancadas de chuva. Os termômetros ficam entre 17 e 30 graus. A consolação foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral de hoje. As informações com a Joyce Mesquita. Bom dia, Joyce. Bom dia, Adelita. Bom dia a você que nos acompanha. O Papa Francisco explicou que a consolação espiritual é uma profunda experiência de alegria interior, que permite ver a presença de Deus em tudo. Ela revigora a fé e esperança. Segundo o Papa, a pessoa que vive a consolação não se rende diante das dificuldades, porque experimenta uma paz mais forte do que a provação. Porque experimenta uma pace più forte della prova. A consolação espiritual não se pode comandar, alertou o Papa. Não é possível programar ao nosso bel prazer, pois ela é uma dádiva do Espírito Santo que permite uma familiaridade com Deus. Francisco alertou também sobre as falsas consolações. Disse que na vida espiritual existem as experiências originais, mas também as imitações, e que a forma de discerni-las é observando as suas consequências. A consolação autêntica é suave e íntima, já a falsa deixa-nos vazios, distantes do centro da nossa existência. E completou: procurar as falsas consolações pode ser um perigo, pois se a procuramos de modo obsessivo, esquecemos o Senhor, e citou São Bernardo, que dizia: procura-se as consolações de Deus, mas não se procura o Deus das consolações. Ao final, o Papa Francisco expressou sua proximidade e oração à população da ilha de Java, na Indonésia, que nas últimas horas foi atingida por um forte terremoto, onde deixou mortos e feridos. O Santo Padre enviou suas saudações aos jogadores e a todos aqueles que acompanham os Jogos da Copa do Mundo no Catar e pediu que esse importante evento seja uma ocasião de encontro e concórdia entre as nações, fortalecendo a fraternidade e a paz entre os povos. E convocou a todos a rezarem pela paz no mundo e pelo fim de todos os conflitos, com especial atenção ao terrível sofrimento do povo ucraniano, que hoje sofrem o martírio da agressão e que no próximo sábado recorda do aniversário do terrível genocídio de Holodomor, o extermínio pela fome em 1932-33, causado artificialmente por Stalin na Ucrânia. De Roma, Joyce Mesquita, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E aqui em São Paulo, as doações de alimento caíram muito. De acordo com os dados das organizações que oferecem refeições às pessoas carentes, a queda foi de 70%. Apesar disso, os trabalhos continuam. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o CN Notícias. Segundo a ONG Banco de Alimentos, o estado de São Paulo recebeu 3.000 toneladas de doações de abril a outubro de 2020. Neste mesmo período de 2022, o número caiu para 128 toneladas, o que refletiu nas organizações civis e religiosas. Muitos perderam o emprego. Perdendo o emprego, eles não têm condições de seguir doando as alimentações. Então diminuiu bastante. Com o aumento que triplicou a quantidade de moradores de rua na cidade de São Paulo, isso ficou mais difícil.
No Cefras, as doações, de fato, quando houve o alívio da pandemia, houve uma diminuição. O pessoal começou a trabalhar, começou a vida normal. Apesar da queda, as organizações continuam seus trabalhos, assim como a igreja, que tem como missão assistir os mais necessitados. O Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo distribui quase 4.000 refeições diariamente. Também o Serviço Franciscano de Solidariedade, que realiza diversas iniciativas de assistência, entrega cerca de 800 refeições. De São Paulo, Flávio Rogério, para o CN Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Flávio. E o Parque Vila Lobos, aqui de São Paulo, recebe a exposição Monet à Beira d'Água, que mostra obras do artista francês de uma maneira bem interativa. A Aline Messi está por lá e fala com a gente. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham a Canção Nova Notícias. Pois é, Adelita, a gente está aqui numa parte que chama bastante atenção da exposição, que é uma parte totalmente imersiva. Quem vai nos explicar aqui é o Nau Simão, que é curador da exposição. Bom dia, Nau. O que as pessoas podem ver por aqui? Bom dia, Aline. Isso daqui é uma exposição imersiva, né? Que na verdade não é uma exposição, a gente chama de experiência imersiva. Mais do que uma exposição, é um show, é um espetáculo para as pessoas com as obras de Monet. Nessa experiência, elas vão ter um pouquinho do gosto de viajar pelas paisagens que o Monet pintou. Viajar por dentro das pinturas do Monet para ver aquilo que o Monet viu. E a gente está aqui numa parte que é uma das que mais faz sucesso, né? Não? Por aqui começa uma sessão, é isso? Daqui a pouquinho? Exatamente. Aqui é o que a gente chama de zona imersiva, onde é a cereja do bolo, né? Onde as pessoas vão realmente fazer essa viagem de 65 minutos por 285 obras, 36 cidades e 5 países diferentes pintados pelo Claude Monet. Muito legal. E tem outras partes aqui, tem, por exemplo, uma réplica da casa que o Monet viveu, né? Exato, nós temos o corredor curatorial, com textos, com algumas explicações. Nós temos o lounge, né, que tem a Casa Monet com uma réplica de 3 cômodos da casa, né? E temos também um tanque de luz com as ninféias e loja, área de alimentação e a nossa entrada, né, que é uma bilheteria do século XIX, de uma estação de trem do século XIX. Muito legal, muito obrigada. Viu, Nada. E quem quiser visitar aqui, Adelita, vale muito a pena. Como ele disse, a parte que a gente está é imersiva e daqui a pouquinho começa a sessão e o som realmente é uma experiência aí que as pessoas jamais viveram, uma experiência muito rica. Quem quiser adquirir, os ingressos são a partir de R$30, pode entrar lá no site www.monetbeiradagua.com.br. Essa exposição começou aí no dia 1º de novembro e vai até o dia 26 de fevereiro. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Aline, por essa dica tão preciosa. E a seguir, o uso de máscaras volta a ser obrigatório nos aeroportos e dentro dos aviões. Agora a gente vai para um breve intervalo com imagens de Curitiba. Por lá, quarta-feira de sol entre nuvens e chuva a qualquer hora. Os termômetros registrando entre 17 e 23 graus. O uso de máscaras volta a ser obrigatório nos aeroportos e dentro dos aviões. A decisão foi tomada em uma reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos ter mais informações ao vivo lá com Brasília. Francisco Coelho, bom dia para você. Chovendo aí na capital federal hoje, hein? Pois é, Adelita, a gente estava aqui preparado para o link e a chuva nos pegou de repente aqui em frente à Anvisa em Brasília, para falar desse retorno do uso obrigatório da máscara nos aeroportos e também em locais públicos dentro do aeroporto. Esse retorno obrigatório ele volta após ser suspenso no mês de agosto. Ele começa a valer novamente na próxima sexta-feira e só não é obrigatório para crianças menores de 3 anos e pessoas com deficiência que impeça a utilização do equipamento de proteção. Mas a chuva pegou a gente aqui, eu volto com vocês por aí.
Muito obrigada, Francisco. E nessa última semana do mês, diversos locais do país intensificam a campanha do Novembro Azul. Ela visa conscientizar os homens sobre os cuidados com a saúde, principalmente sobre a prevenção do câncer de próstata. Os principais sintomas de doença prostática, de câncer de próstata, estão relacionados às presenças da metástase, que é quando a doença se espalhou para outros órgãos, e nesse caso, o câncer de próstata, ele tem uma predileção por metástases ósseas, então essa pessoa irá apresentar dores ósseas. Outro sinal de doença avançada, um sintoma do câncer de próstata, é o emagrecimento sem causa aparente. Doenças com grande volume tumoral espalhado pelo corpo produzem citoquinas que fazem com que a pessoa emagreça de uma forma importante. O câncer de próstata em estágios mais avançados, ele tende a invadir estruturas próximas, como o colo vesical, é uma parte da bexiga, ou até mesmo comprimir a uretra prostática, por onde passa a urina, e causar problemas para urinar. Outro sintoma menos comum, mas que também pode estar presente, é o sangramento no esperma de forma persistente. O tratamento do câncer de próstata dependerá do estágio em que essa doença se encontra. Então, seu médico, a partir de exames, classificará essa doença em algum estágio e, basicamente, estágios iniciais são tratados melhor com tratamentos locais, ou seja, a retirada do órgão ou a irradiação ou a destruição do órgão por alguma outra técnica que fatalmente levará à destruição do tumor. Na ausência de tumores à distância, o tratamento pode ser curativo. Então, para a doença localizada, eu posso citar a cirurgia, que é a prostatectomia radical. Temos também a radioterapia para tratamento local e também a braquiterapia, que é uma espécie de radioterapia. E agora vamos às notícias internacionais. Os ataques russos aos hospitais ucranianos e o decreto do Papa Francisco sobre a Caritas Internacional estão entre os destaques de hoje. O Le Monde destaca: maternidade bombardeada na região de Zaporizhia e Ucrânia denuncia terror da Rússia. Autoridades ucranianas relataram um ataque nesta quarta-feira, dizendo que entre as vítimas fatais há um bebê recém-nascido. Outro bombardeio russo teve como alvo uma clínica na região de Kharkiv. O Avenir afirma: inverno em Kherson. A neve congela a guerra nas trincheiras. A primeira nevasca cobre todos os cantos. O inverno é geral e faz-se anunciar, transformando as estradas em armadilhas. Civis morrem tanto em Zaporizhia quanto em Kherson, enquanto aguardam ajuda humanitária. Sem eletricidade ou gás, o fluxo de refugiados para as áreas menos desfavorecidas foi retomado. Em Odessa, o centro de distribuição de roupas, comida quente e acomodações temporárias voltou às filas da primavera passada. Papa nomeia comissário extraordinário para relançar a Caritas Internacional. O assunto está entre os destaques do Vatican News. A decisão decretada por Francisco é resultado de uma investigação do Dicastério para o Desenvolvimento Humano, que revelou deficiências na gestão da estrutura com repercussões negativas. Revisar o quadro normativo da Caritas Internacional para melhorar sua missão no mundo ao serviço dos mais pobres e necessitados. Essa é a razão substancial que levou o Papa a assinar uma investigação promovida pelo Dicastério, um decreto no qual o órgão que coordena a ação internacional de 162 organizações caritativas da Igreja passa a ser submetido a uma administração temporária. E a seguir, a história do início da comunidade Canção Nova. O intervalo é rápido e já a gente está de volta. Voltamos ao Melhor Saímos, agora com imagens lá de Florianópolis. A capital catarinense amanheceu com muitas nuvens e o céu segue nublado, com chuva a qualquer hora. A máxima não passa dos 24 graus. CN Notícias, edição da manhã está de volta. A quarta-feira ainda pode ter temporal em algumas áreas. Vamos ver como fica o tempo em todo o país.
Áreas de instabilidade atuam com menos intensidade sobre alguns locais do Brasil. O sol aparece com mais força. No Nordeste, tempo aberto e muito calor na faixa mais clara. Chuva mais forte entre Maranhão e Bahia. Na maior parte da região sul, o sol predomina. Tempo nublado na costa de Santa Catarina e do Paraná. Queda na temperatura e baixa pressão atmosférica potencializam a condição para chuva a qualquer momento do dia no centro-oeste. No norte pode ter tempestades, acumulados altos e transtornos. Destaque para a região do Amazonas, Pará e Acre. As instabilidades reforçam condições de temporais em todo o estado de São Paulo, na Serra Fluminense e sul de Minas Gerais. Os termômetros variam entre 24 e 31 em Manaus, 22 e 29 em Salvador e entre 20 e 33 no Rio de Janeiro. Nesta semana, fazemos a memória do chamado proposto por Monsenhor Jonas Abib aos primeiros membros da comunidade Canção Nova. Tudo o que podemos contemplar em Cachoeira Paulista e nas diversas frentes de missão passa por esse dia especial. Acompanhe na reportagem de Emerson Tersigni e Messias Junqueira. Quem de vocês está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, até mesmo seu namoro, para virmos viver em comunidade? Somente quando declararmos Cristo como Rei de nossas vidas, obteremos respostas concretas para o amor. Foi neste espírito de confiança que há 45 anos, Monsenhor Jonas Abib lançou a semente Canção Nova. Ela gerou frutos e segue comprometida na formação de homens novos para o mundo novo, até a vinda gloriosa de nosso Senhor. Um passo na fé dado sob a luz do Espírito Santo. Em 1976, um convite de Dom Antônio Afonso de Miranda, então bispo de Lorena, mudaria a vida do padre Jonas Abib e de todo o Vale Histórico. Evangelizar primeiro pelos jovens, inspirada na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, do Papa Paulo VI. No começo, quando eu entrei, nós éramos poucos, nós éramos 24 membros. Então era um ambiente assim de família mesmo, né? Nós éramos muito unidos. Então era uma experiência bonita, porque a gente estava aprendendo a viver em comunidade, então tudo era muito intenso. Tudo foi tomando forma. Núcleo, segundo elo, rádio, TV, internet, ermida, santuário, eventos. Meios que cumprem com eficácia a missão de evangelizar por atração. Através de um momento com o Monsenhor Jonas lá na minha cidade, eu participei desse encontro, um cenáculo, e aí tive o meu esbarrão mesmo com Deus, né? Um encontro mais forte. E aí a partir desse momento eu comecei a vir nos acampamentos e aí eu deixei o sonho para ser missionário aqui dentro da comunidade. 45 anos do chamado que reverberou a primeira nota desta canção nova, chamado duradouro e vencedor, como Cristo Rei do Universo. Por isso que eu digo que somente na ousadia do Espírito, que é próprio daqueles que Deus chama para fundar uma nova forma de vida consagrada na igreja. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui e hoje nos despedimos com essa bela imagem de Salvador. Fique com Deus.